Essa videoaula tem por objetivo demonstrar como inserir em um software de fluxo de potência uma simulação com os dados da rede elétrica disponíveis na internet mesmo. Então, uma boa fonte para pesquisar na internet é o SINDAT do INS, tá? Pelo menos os dados da rede básica, ou seja, cuja tensão seja acima, igual ou superior a 230 kV. Então, como esse é um link que ele seguido, ele acaba mudando, eu vou usar assim aqui a ferramenta de busca do Google. Vou pegar o link do SINDAT do INS. Ele demora um pouquinho para atualizar, mas ele vai mostrar o mapa do Brasil com as linhas e subestações e usinas da rede básica. Ele acaba não sendo muito preciso em algumas representações, mas ele é bastante interessante, ferramenta muito útil essa do SINDAT. Eu vou usar aqui a ferramenta mão, que eu quero navegar e mostrar uma simulação aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou usar o zoom para aproximar essa rede, ou eu posso usar o scroll do mouse também, certo? Então, quando ele dá o zoom aqui, algo bastante importante na nossa simulação é qual a barra vai ser usada como referência, né? Então, claro, depende muito de qual é o local que tu precisa simular, né? No na rede, a barra de referência é a barra da usina de Ilha Solteira, né? Em São Paulo. Então, barras que tenham bastante geração geralmente são uma boa dica, né? Ou barras com uma potência de curto-circuito bastante elevada, né? Agora, como saber qual é uma barra interessante se a gente não conhece muito bem a rede, né? A gente está sendo apresentado ao sistema elétrico de potência agora. Então, é olhar as usinas com bastante geração, elas geralmente são uma boa escolha para usar como barra de referência. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos algumas barras bem interessantes, né, dentro da área que tu quer simular. Então, eu diria que a melhor de todas aqui, na minha opinião, é a barra de Itá 500 kV, porque ela tem bastante geração, ela está bem malhada no 500 kV, e tem várias usinas próximas que também contribuem para que ela seja uma barra forte. Então, essa barra aqui de Itá, ela é uma barra interessante. Aqui na região metropolitana tem a barra de Nova Santa Rita, 500 kV, que também é uma barra bem interessante. Ela recebe 2 circuitos de Itá e tem mais interligações de 500 kV, então ela acaba sendo uma barra bastante forte aqui na região metropolitana, embora ela não tenha geração. Outras barras interessantes, né, aqui no Rio Grande do Sul nós temos as usinas do sistema Jacuí. Então, na rede 230, eu acho que é um ponto bastante interessante para a gente usar como barra de referência. Dentre essas usinas, né, nós temos Passo Real, Jacuí, Itaúba e Dona Francisca. Acho que a mais interessante delas para usar como barra de referência é a barra de Itaúba, porque ela tem a barra que tem mais geração, ela acaba sendo mais significativa. Então, seria essa usina aqui no município de Estrela Velha. Então, eu vou usar como exemplo uma simulação a partir da barra de Itaúba. Então, o SINDAT acaba às vezes demorando um pouquinho para atualizar. Como é que eu obtenho os dados no SINDAT, né? Existem algumas formas, né? Eu vou usar aqui a ferramenta da seleção. Vou selecionar uma linha. Então, vou dar um zoom aqui para poder escolher. Então, vou pegar a linha, por exemplo, Itaúba Nova Santa Rita. E vou selecionar ela. Clicar com o botão direito do mouse. Cabe observar que essa linha ela está sendo seccionada em Candelária 2, né, na subestação, por isso mostra o pontilhado, né? Mas eu vou usar considerando que esse seccionamento ainda não ocorreu. Então, venho aqui em relatórios, tá? Aqui mostra as propriedades da linha. Então, aqui tem os dados da linha, né? A capacidade, os limites dela. Aqui nós temos os dados de sequência positiva e de sequência zero. Cabe observar, então, que para o fluxo de potência, esses dados da sequência positiva são os dados mais importantes. Se eu quisesse fazer essa modelagem para calcular o curto-circuito, principalmente faltas que envolvem a Terra,
aí eu precisaria usar os parâmetros de sequência 0 dessa rede. Mas não é o caso. Então aqui eu tenho o R, o X e o B. Então a resistência, na verdade, representa a resistência série da minha linha de transmissão. Ela está sendo dada já em percentual, não em PU. A minha reatância, a sequência positiva, é o meu X indutivo, série da minha linha de transmissão, também está em percentual. A minha susceptância de sequência positiva, né, seria o meu B, seria o meu shunt, né? Então, o que isso aqui indica, né? Que a minha linha, ela tem uma contribuição de 35,9 mVAr, né? É uma linha comprida, ela tem 204,6 km em 230 kV. Então, ela tem para 230 tem um reativo bastante significativo. Eu tenho vários limites de capacidade de corrente, então limites de longa duração, curta duração, meus limites sazonais de corrente, né? Então, se eu tenho uma condição de verão durante o dia, eu tenho uma condição de verão durante a noite, inverno durante o dia, inverno durante a noite, né? Então, é bem significativa essa questão da temperatura e da contribuição da radiação solar, né? Em termos de capacidade de corrente do cabo, ou seja, a ampacidade de uma linha. Então agora escolhendo a minha linha, já tenho meus parâmetros, eu vou então utilizar um software de fluxo de potência. A minha escolha vai ser por um software, né? Eu vou usar o AnaRede. Facilita porque eu tenho já os meus dados em percentual e MVAR, então fica bem fácil de modelar na rede. Eu vou usar a versão acadêmica da Univates. Então está abrindo aqui o AnaRede. Então, quando eu vou inserir os dados na rede, eu preciso sempre começar com um desenho de uma barra, né? Então, eu vou inserir o desenho. O primeiro elemento que mostra é uma barra. Eu vou indicar minha barra de referência. Nesse caso, eu vou botar então a barra de número 1. Eu vou escolher a barra de Itaúba. A tensão eu vou escrever como 1000, só que não é 1000 PU. Conforme o manual da rede, o ponto está implícito entre o primeiro e o segundo algarismo, ou seja, aqui eu escrevi na verdade 1.000 PU. Então, sabendo aonde que naquele campo eu tenho um ponto implícito, ou seja, se eu não coloco nenhum ponto onde ele vai estar indicando, então eu posso inserir assim. O ângulo eu vou colocar 0 graus. O tipo de barra, se eu não colocar nada, ela considera como barra PQ, uma barra de carga, sem geração. Mas eu preciso sempre ter uma barra de referência, e então eu vou começar por ela, pela barra de referência. Esses demais dados aqui, tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, cadastrar uma tensão, seria por esse grupo base de tensão, inserindo um valor aqui cadastrando. E eu preciso ter pelo menos uma área, né? Então eu vou botar como área 1. Assim, é o mínimo que eu já posso inserir uma barra. Agora eu vou inserir a barra 2. Eu vou botar o número 2, eu vou botar a nova Santa Rita. Tensão 1000 também, ângulo 0. Não vou botar o tipo, eu quero que ela considere uma barra PQ. A área eu vou botar 1 e vou inserir. Então agora eu vou inserir os meus dados na minha linha de transmissão, conforme disponível no site do Sindash do INS. Então aqui, vou só customizar as janelas para ficar mais fácil a visualização dos dados. Então aqui eu vou então agora inserir na rede uma linha. Então inserindo uma linha, eu clico na barra D, depois na barra para. Então sempre preciso colocar o número do circuito, pode ter mais de um circuito em paralelo. Então vou mostrar como número 1, mas poderia ser um número qualquer. A capacidade, então, aqui eu deveria calcular já em MVA, porque os dados disponíveis que eu tenho em corrente, geralmente esse é o limite real de uma linha de transmissão em função da capacidade de corrente do cabo, ou daqui a pouco até o limite da linha pode ser o TC, ou a capacidade do disjuntor, ou a bobina de bloqueio, são limites muito comuns em linhas de transmissão. Eu vou deixar por hora em branco, né? Mas eu poderia calcular já em MVA, só observando então como calcular isso. Então, a minha potência trifásica ela é raiz de 3 vezes tensão de linha, no caso 230 vezes 10 na 3, porque é em kV, vezes a corrente de linha. Aqui eu tenho o sistema estrela, então eu teria raiz de 3 vezes 230 vezes 10 na 3, vezes o meu limite de corrente, né? Então agora eu posso escolher qual é a condição. Então
Eu posso daqui a pouco botar meu limite de longa duração, é uma boa escolha, com 917 amperes, né? Seria menor esses limites, geralmente é verão durante o dia. E aí eu iria obter qual é o meu limite de capacidade normal. Se eu quiser saber durante curta duração, por exemplo, seria uma condição, a gente pode ver como um limite de emergência, né? Algo não pode durar muito tempo e é padronizado qual é o tempo que pode perdurar esse fluxo pela linha. E se eu tivesse algum equipamento, né? Não seria para um limitante, se tivesse algum equipamento com limite inferior da linha. Nesse caso, como eu tenho um limite com e sem fator limitante sendo iguais, então o meu limite indica ser o próprio cabo da linha de transmissão, né? Então eu vou deixar em branco, mas como calcular é fácil. Então aqui, quando eu vou preencher os meus dados, né, modelagem da minha linha de transmissão, eu tenho que observar muito a inserção do ponto, porque eu tenho um ponto implícito também. Então, para não ficar decorando nesses casos, então eu vou colocar o ponto, tá? Então nesse caso aqui eu tenho meu R de sequência positiva com 3,53. Vou observar bem a colocação do ponto. 3,53%, não PU, que é justamente o dado que aparece aqui no SINDAT. A minha retância, meu X, 19,53%. E o meu B, 35,9%. Então vou inserir a minha linha de transmissão. Vou deixar por hora o SINDAT de lado. Eu vou agora então analisar esses dados que eu desenhei aqui na rede. Então agora eu tenho duas barras em uma linha de transmissão e é um caso que ainda não convergiu. O caso base. Então antes de fazer a convergência, uma dica boa é tentar fazer com que ela seja suave numericamente, porque o método Newton-Raphson tem muitos problemas, né? Dependendo, a gente tem que lembrar que é um método matricial, a matriz tem que ser invertível, então ela numericamente precisa ser uma matriz estável, ela avalia várias derivadas na jacobiana dessa matriz, então pode haver uma condição que ela acabe, por essas derivadas indicando a solução para valores que sejam mínimos, ou seja, que o erro de potência ativa e reativa sejam dentro do limite tolerável, só que sejam mínimos locais, né? Não mínimos globais. Então, com isso eu posso ter uma solução falsa ou até levar a divergência do método do fluxo de potência, né? Então, aqui eu quero tentar fazer com que eu tenha condições iniciais melhores. Essa é sempre uma dica importante para a gente tentar obter antes de utilizar o método Newton-Raphson. Então, para isso, uma das metodologias é procurar usar um método mais simples, que tem uma solução ainda longe da solução adequada, mas pelo menos ela vai me indicar o caminho correto. Então, aqui em análise, fluxo de potência, o método padrão é o método de Newton, Newton-Raphson. Eu posso usar outros métodos, como desacoplado rápido. Então eu quero um método mais impreciso, mas que me indique melhor o caminho correto. Então eu vou escolher aqui nas opções padrão, vou mudar o meu método de resolução do fluxo de potência por hora para o modelo linear, sem perdas, né? Então salvo. Quando eu mandar aceitar, ele já vai procurar a solução desse fluxo e convergiu sem nenhum erro, né? Então nesse caso ele está mostrando que as minhas condições iniciais estavam adequadas, né? Só que ele ainda não é preciso, ele não indica, por exemplo, reativo, porque é uma característica desse método linear, né? Eu poderia ainda escolher um outro método, né? Por exemplo, o método desacoplado rápido, aí esse aqui já iria indicar o fluxo de potência reativa, então mostra que tinha condições iniciais adequadas, tanto que o meu erro não estava muito longe da minha solução adequada, ele poderia ter mostrado, mas o tamanho do passo não foi suficiente para que ele indicasse para a solução certa. Então, nesse caso, eu preciso ter o método Newton-Raphson completo, ou seja, sem desassociar aquelas duas submatrizes da jacobiana, né? Que é a diferença entre o Newton-Raphson e o desacoplado rápido. Então, agora eu vou voltar a minha solução do fluxo de potência para o método de Newton. Vou salvar, vou aceitar, e agora sim ele fez a resolução do fluxo de potência, ele não tinha um erro grande ainda,
E agora sim, já indico o reativo. Então, a partir desses dados aqui, algumas análises são importantes para a gente verificar se nós estamos no caminho adequado. Então, primeiro, a minha barra slack, swing ou barra de referência, ela está cravada naqueles valores que eu ajustei no programa. Ou seja, 1 pegou de modo de tensão e 0 graus aqui a tensão do barramento. Já na minha barra de carga, no caso da nova Santa Rita, o que acontece? Essa aqui é uma linha longa, 200 e poucos quilômetros, com 30 e poucos MVAR de reativo shunt nessa linha. Então, quando ela está vazio, ela não tem carga, obviamente o módulo de tensão tem que ser maior do que a minha barra da fonte. Então, aqui eu tinha 1.03 na barra Itaúba, eu tenho 1.036 na barra de Nova Santa Rita. Então, isso indica que a minha solução está coerente. Ela tem que aumentar aqui na barra da Nova Santa Rita nessa condição em que minha linha tem um reativo considerável e que a linha está a vazio. Isso é uma condição muito comum. Por isso, no sistema de potência se instala muitas vezes reatores para poder compensar essa capacitância shunt das linhas quando são ligadas a vazio, né? Antes de pegar carga. Então, quanto ao fluxo de potência ativa, ela tem uma perda tão baixa que esse valor, inclusive, aqui ele poderia estar indicando zerado, né? A potência ativa. Aqui eu tenho a potência reativa, não na rede. Só que chegou a indicar até 0.1 para justamente compensar as perdas de potência ativa na linha em função da resistência séria dessa linha. Então chegou a indicar 0.1, porque ela é bem significativa mesmo. É uma linha antiga, né? E pelo fato da minha fonte estar contribuindo para alimentar a potência ativa de perdas da minha linha de transmissão, com isso, obrigatoriamente, o meu ângulo da minha barra de carga tem que ser mais negativo do que a minha barra fonte. Então, se eu tinha 0 graus na barra de Itaúba, eu tenho menos 0.4 na barra de Nova Santa Rita. Então, isso também me indica que a minha solução está coerente. Então, agora eu vou voltar lá para analisar os dados do SINDAT. Nós temos mais opções disponíveis, né? Então, além das linhas de transmissão, eu posso, por exemplo, buscar os dados transformadores da rede básica, né? Então, eu vou buscar uma barra, posso até vir aqui pela ferramenta de buscar ou navegar em tela, mas eu vou buscar por aqui. Então, eu vou digitar aqui Nova Santa Rita, que é a barra que eu vou querer representar. A gente já buscou no sistema. A gente é uma subestação da rede básica. Então, quando eu seleciono, aparece aqui a subestação da Nova Santa Rita. O diagrama já refletiu, então aqui é importante a gente observar como ela poderia também ser usada como uma barra de referência, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, modelar um sistema elétrico que alimentasse a região metropolitana de Porto Alegre, litoral norte, Rio Grande do Sul, região da Serra, essa barra da Nova Santa Rita ela seria uma boa escolha. Porque ela está muito malhada, né? Ela tem muitas linhas ao redor dela, né? É o que a gente pode observar aqui. Então, isso mostra que ela é uma barra forte. Então, agora eu quero os dados da minha subestação. Quero olhar os transformadores. Então, aqui também tem os dados dos meus reatores, né? de barra e de linha que existem nessa subestação. Então, agora eu quero pegar os dados dos meus transformadores para poder mostrar a simulação do fluxo de potência na rede. Então, quando eu clico na janela do meu transformador, vão aparecer os dados do meu transformador. Então, aqui eu tenho a minha reatância, que é o dado mais importante, mais significativo desse transformador. Eu tenho a potência dele, 672 MVA. Então, nesse caso, ele é um banco de transformadores. Então, são 3 fases monofásicas, né? Então, isso indica aqui o monofásico 1. Então, são 3 bancos monofásicos que acabam indicando um transformador trifásico, né? Então, aqui eu tenho a minha reatância do primário e secundário, primário, terciário e secundário e terciário. O que acontece? Esse é um autotransformador que ele tem um rolamento terciário. Nesse caso, a minha reatância primário, terciário, secundário e terciário ela é bem pequena. E nesse caso aqui eu vou considerar a minha reatância primário, secundário, porque além de ser a mais significativa, eu vou poder modelar então a minha rede de 230 para 500 kV. Então aqui eu já tenho meu valor percentual na hora de inserir no AnaRede. Então, com isso, demonstra que é fácil a gente pegar os dados disponíveis na internet, ou seja, no site do SINDAT para a rede básica, e fazer uma simulação no fluxo de potência, por exemplo, com um software como o AnaRede. Então, meu nome é Yuri Solis Stibukovski, eu sou engenheiro eletricista. Encerro por aqui esse vídeo.